sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, a base que ele cita na revista, na lição toda, é de João, então vamos seguir essa determinação. João, capítulo 18. Vamos começar lendo o versículo 1, que fala sobre a prisão de Jesus. João, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro buscou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Então aqui nós lemos a versão de João para a prisão de Jesus. E a parte que eu quero frisar foi que manietaram Jesus. E o que é manietar? Prender as mãos da pessoa. Hoje em dia, como eu, além de professora, também sou advogada, antigamente algemava todas as pessoas quando se prendia, até na hora do julgamento o preso vinha do... Eles fazem uma cadeia no fórum, então ele vinha da cadeia por dentro do fórum e entrava algemado e ficava algemado. Eu lembro que eu era estagiária e ficava chocada, né, porque eu tenho um estômago muito forte. A pessoa, na hora que dava o depoimento, depois tinha que assinar, e via a pessoa algemada tendo que assinar ou para beber água. Ela estava algemada, assim como fizeram Jesus, manietada.
E hoje em dia, por conta das leis de direitos humanos, direitos básicos do homem, para se prender, pelo menos no Brasil, algemar uma pessoa, tem que se fazer todo um protocolo. Não pode algemar qualquer pessoa. Tem que dizer o motivo que aquela pessoa está presa. E aqui nós vemos que Jesus foi amarrado, teve suas mãos amarradas. E ele não representava nenhum tipo de problema para ninguém. Jesus é vida, vida abundante. Mas Satanás, ele tentou humilhar Jesus de várias formas. E uma dessas é amarrando o nosso Salvador, deixando preso, como se uma corda na mão de Jesus pudesse impedi-lo de fazer tudo aquilo que ele tinha para fazer. Nós podemos aplicar em nossas vidas, nós temos testemunhos de Paulo e Silas na cadeia, presos, mas mesmo assim louvaram e bendizeram o nome do Senhor, e o Espírito Santo se fez presente ali naquele lugar. Através de um terremoto, todas as cadeias foram abertas. Nós não podemos, apesar das questões físicas que nos encontramos, pensar que nós estamos presos. Deus usa cada situação e para o nome dele ser glorificado em nossa vida. Não foi uma amarra na mão que impediu o nosso Senhor de cumprir tudo o que ele tinha para fazer na terra. Eu também quero frisar aqui sobre a questão de Judas. Vamos ler lá em Mateus. Judas entregou Jesus. Mateus capítulo 27. Eu acho tão impressionante, nosso Senhor é maravilhoso. Ele lidou com Judas do início ao fim e os outros discípulos não souberam. Jesus sabia que ele era o traidor, mas os outros discípulos não souberam. Ele lidava com Judas da mesma forma que ele lidava com os outros. Mateus capítulo 27, do versículos 3 ao 10. Vamos falar sobre essa traição de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do olheiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. No versículo 3 diz que Judas foi tocado de remorso. E aí está a diferença do arrependimento para o remorso. Remorso, às vezes eu vejo quando a pessoa é presa, ela não está triste porque ela foi presa, que ela vai pagar tudo que ela já sabe que vai para a cadeia e tal, mas a pessoa está triste porque ela foi pega, porque ela continuaria fazendo aquilo que ela estava fazendo se ela não fosse pega. Então isso é o remorso, não arrependimento. Arrependimento, a pessoa muda o seu jeito de agir, o seu jeito de se portar. Então, nós vemos duas cenas aqui que nós lemos em João. Nós vemos Pedro, negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu e foi um baluarte da igreja. Mas Judas não, ele sentiu remorso, porque o que ele queria, ele não conseguiu. Ele queria que Jesus estabelecesse um reino terreno, que fosse dado golpe em Roma e que Israel fosse liberto fisicamente. Então ele não conseguiu, viu que o objetivo que ele tinha não foi atingido, ele sentiu remorso. E ele saiu porque ele sabia que Jesus era inocente e tinha sido preso por culpa dele. E nós vamos falar agora em Atos capítulo 1, um tema, hoje em dia não está tanto, uns 5, uns 10 anos atrás, pelo menos quando a gente apresentar o Rafael, ele é meu aluno da escola dominical, da igreja que eu congregava, na Assembleia do Gardênia, e nós vira e mexe falávamos sobre isso, que nós éramos da classe dos jovens, sobre a questão de se matar.
do suicídio. Vamos a Atos, capítulo 1, que aí nós vamos ver como é que essa questão de suicídio para o Senhor. Porque as coisas estão sendo muito relativizadas, mas a palavra do Senhor está selada. O que é, não vai mudar. Então, suicídio é pecado. E o problema é que a pessoa morre e vai para o inferno. Isso é fato. Está na palavra do Senhor. Ah, a pessoa ficou deprimida. Satanás não tira o tino total da pessoa. Vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 15. Falar sobre a questão de Judas. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembléia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convia que se cumprisse a escritura pelo que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, ele se transviou, ele se desviou, ele não foi salvo. Então, vamos esclarecer essa questão. Não sei se tem alguém ainda com dúvida sobre essa questão nos dias de hoje. A ciência evoluiu, a questão da depressão, os ataques mentais estão aí. Mas se a pessoa se mata, ela não é salva. Temos como base que a vida é um dom dado por Deus. Vamos pensar, é coisa super simples. Deus nos deu a vida. Se Deus nos deu a vida e nós falamos: não quero mais esta vida, não quero mais este presente, não quero, você vai e tira a vida. Como é que você, que não quis o presente dado por Deus, vai passar a eternidade ao lado de Deus? Então, uma coisa não fecha com a outra. Quando a pessoa tira a própria vida, ela não pode ficar ao lado daquele que a presenteou. Então, isso é fato. Ah, irmã Alessandra, hoje em dia está complicado, Satanás tem lançado dardos nas mentes das pessoas, Satanás não tira o tino da pessoa. Então, nós temos que ficar muito espertos. Teve um andaço aí uns 5, 10 anos atrás que pastores se matavam. E a gente ouvia as pessoas: o pastor está se matando, o pastor está se matando. O que eu lembro ouvindo isso? O apóstolo Paulo: esmurro o meu próprio corpo, se depois de ter pregado a muitos, eu me tornar desqualificado. Então, nós que estamos em pé, temos que prestar atenção para que não venhamos cair. Porque Satanás é sujo e, se possível, ele vai enganar os próprios eleitos na casa do Senhor. Então, o que está escrito na palavra é verdade. Nós temos visto isso, irmãos. Então, nós temos que saber a verdade. E todo o resto que Satanás tenta enganar, nós temos que distinguir. Isso é mentira. E mentira não anda junto com a verdade. Só para nós saber: ah, não, eu estou com muito problema. A maioria é homem, né, que se mata. Dificilmente uma mulher se mata. Ah, eu estou com muito problema financeiro, eu estou devendo 1 milhão, pobre, estou devendo R$1.000, né, rico, estou devendo 5 milhões, e não tem mais para onde ir, não tem onde morar, que não sei o quê. Vai para a Defensoria Pública, começa a entrar com ação para acabar os débitos, para segurar os débitos, e vai viver. Como eu disse, eu ouvi a pregação essa semana do pastor Lucim: para qualquer pergunta, Jesus é a resposta. Tirar a vida não é solução para nada. Vamos agora seguir para a parte 2, que diz o interrogatório. Nós começamos com a prisão de Jesus, com um beijo de traição de Judas. Agora nós vamos para o interrogatório. Vamos voltar lá para João, capítulo 18.
João, capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de mim mesmo esta pergunta, ou tu... Vem de ti mesmo, esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte algum por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para as seve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Aqui no versículo 4, eu não sei se na versão de vocês, na minha diz para seve pascal. Não sei se os irmãos usam outras versões, está escrito outra coisa na versão de vocês. Ou todas está escrito 14. 19, 14. Mesma coisa? Para seve? Pois, então, que palavra é essa, né? Para seve pascal. Eu fui procurar, nada mais é do que a sexta-feira de Páscoa. Então, para os irmãos entenderem como é que estava girando em torno essa questão do sacrifício de Jesus, no versículo
28 do capítulo 18 de João. É um absurdo isso, mas, pelo amor de Deus, por isso que a gente tem que se pegar na palavra do Senhor. Capítulo 18 de João diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem para comer a Páscoa. O problema era não se contaminar, mas matar um homem podia matar, não tinha problema nenhum. Olha isso. Então, nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, que às vezes é aquele provérbio, está querendo tirar o cisco do olho do irmão, mas tem a trave no seu. Não, eu não posso subir ali porque eu não posso me contaminar, mas eu posso matar o Filho de Deus. Então, sempre nós temos que pensar o que nós estamos fazendo, porque senão daqui a pouco nós vamos virar os fariseus, que Jesus falava claramente, raça de víboras hipócritas, porque quer seguir a forma, mas não tem sentido algum no meio do caminho. Então, essa questão aí do Parasceve era sexta-feira de Páscoa. A Páscoa era domingo, tinha todo um ritual para poder participar da Páscoa. Então, não tinha problema matar ninguém. Esse não era o problema. O problema era entrar num lugar que não era santo, que não era judeu. Esse era o problema. Entendeu? Pecar não é problema. O meu pecado pequenininho não tem problema, não, nenhum. Mas o do meu irmão eu vou falar, vou espalhar, vou dizer para todo mundo que meu irmão está pecando. Então, nós temos que prestar atenção com o nosso comportamento, como é que nós estamos agindo. Geralmente, o nosso julgamento é diferente entre nós, se nós estamos pecando, nós merecemos misericórdia. Mas se o nosso irmão está pecando, não, pastor tem que colocar no banco, não pode servir, não pode cear, não pode isso, não pode aquilo. Mas se fosse eu merecia misericórdia. Uai, o peso está sendo diferente aí, né? Para Deus não pode ter peso injusto. A balança está descompensada, temos um problema. Então, os fariseus aqui tinham problema de entrar no lugar romano, mas não tinham problema nenhum em matar uma pessoa. Prestem atenção nisso, hein? Vamos seguindo agora. Nós falamos sobre a prisão, falamos sobre o interrogatório. Vamos falar sobre o versículo 11. Para mim, isso aqui é muito interessante. E Jesus falou, e nós vamos falar também. Nós estamos vivendo um tempo de medo aqui em Jacarepaguá. Medo é um demônio. Vamos esclarecer isso. Satanás tenta pegar as pessoas de noite. Tem aquele salmo que fala sobre o pavor noturno. Satanás tenta pegar as pessoas, sufocar, colocá-las presas. Isso é um demônio. E no versículo 11 do capítulo 19 de João fala: respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eu tenho medo do fulano. Uai, ele tem autoridade sobre você? Deus tem maior autoridade. Nós temos que temer ao nosso Senhor e a Ele devemos obediência. A Ele. Se uma ordem humana conflita com a ordem do Senhor, vamos ficar com a ordem do Senhor, irmãos. O cerco está se fechando aqui no Brasil, tudo é preconceito. Tudo é preconceito. Isso é bullying, isso é preconceito, mas vamos escolher a ordem do Senhor. Todas as outras ordens devem ser comparadas com a do Senhor. Se bateu com a ordem do Senhor... por exemplo, super básico, isso aí é coisa de criança. Eu fazia estágio no centro da cidade, no escritório particular de direito, e minha advogada falava: fulano está aqui, você tem que ligar e tem que falar isso. Eu falava: não, isso é mentira. Mas aí, não vou falar o nome, né, que está ao vivo, ela falava assim: mas você vai ser advogado e não vai mentir? Eu falei: eu vou ser advogado e não vou mentir. Era uma ordem, mas eu vou obedecer? Não, não vou obedecer. Está em choque com a palavra do Senhor. Satanás é o pai da mentira. Eu não sou filha de Satanás, eu não vou mentir. É uma coisa básica. Outra questão, ela fumava e ela pediu uma vez para eu descer e comprar cigarro. Eu falei: não vou, não. Eu vou comprar um cigarro, eu vou segurar um maço de cigarro na minha mão, vou não. Aí ela: meu Deus do céu, como é que funciona isso? Aí ela desceu e trouxe um bombom para mim, ainda me dei bem. Então, mas vai uma pessoa desobedecer a Deus e vai obedecer ao seu patrão. Naquela época ela era minha patroa. Então, quando uma ordem chocar com a palavra do Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Lembrando disso, a autoridade quem tem sobre as nossas vidas é do Senhor. Vamos passar agora para o tópico 3, falando sobre a condenação. Vamos ler lá em Isaías, capítulo 53.
sobre a condenação de Jesus. Isaías, capítulo 53. Esse texto aqui é um texto muito importante para nós, hoje em dia. O pastor Márcio estava orando sobre a questão de enfermidade, doenças e enfermidades no corpo físico e na alma. Quando Satanás quiser apresentar uma tentação em relação a doenças e enfermidades, nós temos que lançar a mão de Isaías 53. Vamos ler todo o capítulo. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui é uma narrativa do que aconteceu com Jesus há muitos séculos antes de Jesus nascer. O nosso Deus é maravilhoso, profecias que se cumpriram, várias, na vida de Jesus, mas que os versículos que nós devemos tomar posse no nosso dia a dia, quando Satanás tentar a nossa vida em relação à saúde ou enfermidade. Versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Isso está no passado. Passado, passou. Ah, mas o missionário R.R. Soares fala que existe médico para aqueles que ainda não têm fé suficiente. Glorificado a Deus na vida dos médicos. Mas nós temos o médico dos médicos. Ele conserta tudo, até do morto traz a vida. Esse é o nosso Deus. Então, quando Satanás tentar colocar a enfermidade, vamos lembrar disso. Versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se ele levou sobre si as nossas enfermidades, eu não quero enfermidade de volta. Ele já levou, já está com ele, que fique para lá, não quero mais. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O nosso corpo tem que ser achado irrepreensível quando nós formos assunto aos céus. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor é verdade e se cumprirá em nossas vidas. Vamos para a parte 2 da nossa lição, intitulada Crucificação, Morte e Sepultamento de Jesus. Tópico 1, o caminho do Calvário. Vamos voltar lá para João capítulo 19. João capítulo 19.
versículos 17 ao 20. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Na minha Bíblia está escrito assim, eu anotei alguma pregação que eu ouvi. Em hebraico, as pessoas que moravam em Israel entendiam. Em latim, era para o Império Romano. E em grego, para todo mundo. O grego, né, a época, era a língua do mundo. O povo entendia, tipo a língua universal, tipo hoje o inglês. Então, o que estava escrito nessas três línguas para todo mundo entender: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. No versículo 17 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz. Se Jesus carregou a sua própria cruz, nós também carregaremos a nossa cruz. Ai, meu Deus, a minha cruz é muito pesada. Ela é do seu tamanho. Que Jesus nos conhece, Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Se a nossa vida é complicada, eu penso que nós somos fortes. Se Deus nos conhece, nos deu uma cruz grande, é porque Ele sabe que nós podemos carregar. Ai, Deus, a cruz está pesada, leva para mim? Não. Se Jesus carregou sua própria cruz, nós também vamos carregá-la. Esse foi o caminho para o Calvário. Além dele estar todo machucado, eu não gosto disso não, eu não sou da área de saúde, meu estômago logo embrulha. Ele está todo machucado, ele ainda todo machucado, ainda teve que carregar sua cruz, colocar um madeiro no seu ombro, um peso, e subir para a região lá que foi um morro, né, que ele foi crucificado, carregando a sua própria cruz. Já estava sofrendo, sofreu mais ainda. Por que ele sofreu? Porque ele era doido? Não, porque ele sofreu no nosso lugar. Era o preço do pecado, do nosso pecado. Era para nós estarmos lá sofrendo. Mas ele morreu no nosso lugar, como esse cordeiro pascal. Vamos para a parte 2. A missão foi encerrada. Vamos ler João, capítulo 19, do versículo 28 a 30. João, capítulo 19, do versículo 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito. Ele se entregou. Porque tem diferença nessa questão. Na Bíblia diz que o sangue derramado de forma errada clama por justiça. Mas como ele mesmo entregou sua vida, então clama por misericórdia. E uma vez eu estava dando aula na escola dominical, a irmã Lúcia falou assim: ele não tinha nem mais uma gota de sangue, irmãos. E ele ainda estava vivo. Por que ele estava vivo? Porque a morte não podia pegá-lo. Porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Como ele nunca tinha pecado, a morte não podia pegá-lo. Morte é um outro demônio. É um dos últimos demônios a serem vencidos. Então, Jesus, mesmo sem sangue, aí eu pensei, porque eu sou doadora de sangue, aconteceu 2 vezes. A gente doa lá meio litro de sangue. A gente tem 6 litros de sangue. A gente doa meio litro. Se a pessoa não prestar atenção e não seguir os protocolos, ela desmaia. Com meio litro de sangue. Jesus não tinha mais sangue nenhum circulando no corpo dele. Mas ele estava vivinho da Silva. Olha isso. Isso é um milagre. É um milagre. Para nós vermos como é que o nosso Senhor sofreu, padeceu e cumpriu as Escrituras para que nós tivéssemos a salvação. E ele entregou a sua vida dizendo: está consumado. Tudo que ele veio fazer na terra, ele terminou com sucesso. Ele fez tudo certinho, obedecendo ao Pai.
e fez tudo, obedeceu ipsiliter, como a gente diz direito, 100%, e assim garantiu a nossa salvação. Vamos seguindo. Eu anotei uma questão aqui sobre essa morte de cruz. O que eu anotei diz assim: o político e filósofo romano Cícero considerava a crucificação a punição mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Depois vinham a morte na fogueira e a decapitação. O corpo passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação, falência de diversos órgãos, entre outros problemas. E ali um pedacinho, porque nós sabemos que aqui, lá no início que nós lemos, os judeus entregaram para Pilatos para Jesus ser morto. E a gente lê um pedaço para que se cumprisse a profecia. Por quê? A crucificação era uma morte romana, não era uma morte judia. Como é que os judeus matavam? Pegavam a pedra e começavam a atacar na pessoa. A pessoa morria de traumatismo e de lesão e tudo. Mas, para ele morrer sendo crucificado, como diziam os profetas, ele precisava ser julgado pelo Império Romano. E aí está essa questão. E, na parte que eu li, a crucificação era a pior morte, irmãos, que a pessoa levava dias. Por isso a questão, que até fala aqui, quando os irmãos forem ler, que perguntaram, o soldado perguntou se podia quebrar as pernas, porque facilitava a morte da pessoa, a pessoa morria mais rápido, e falaram, não precisa, porque Jesus já morreu, porque ele já tinha entregue a vida, porque também existia uma profecia que nenhum osso dele ia ser quebrado. Então, ele entregou antes disso e morreu logo. Porque essa questão do que eu estava lendo um pouquinho sobre essa questão, a pessoa estava crucificada, estava esticada, com prego nas mãos, Jesus com prego também nos pés, amarrado, né, por causa do peso, e aí a pessoa fazia o esforço para respirar, e nesse esforço usava-se os músculos inferiores. E aí, para poder respirar e voltar, e sofrendo, Jesus já tinha sido martirizado antes, bateram bastante, estava todo sanguentado, a coroa de espinhos também na cabeça. E aí, eles quebravam a perna, porque aí a pessoa não conseguia mais fazer esse movimento e parava de respirar. Então, aqui nós vemos 3 mortes que os romanos faziam, né? 3 tipos de morte cruéis. A primeira era a crucificação, era para o pior bandido, a pior pessoa. Tipo assim, hoje em dia aqui no Brasil, o pior crime a gente chama crime hediondo. Caraca, cometeu crime hediondo. Você já sabe que, eita, isso aí é pesado, né? É punk. É outro crime mais tranquilo, né? Mas o crime hediondo fica já com o olho aberto. Alguma coisa muito ruim ele fez. Então, a crucificação é a mesma coisa. Meu Deus, quem é que ele está sendo crucificado? Fez alguma coisa muito ruim. Era a pior morte do Império Romano. Depois vinha a morte por fogueira, que nós temos, agora não vou lembrar do nome de um mártir que também foi morto queimando, né, na fogueira. E o decapitado, a gente sabe do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele era romano. Então, como cidadão romano, tinha tratamento diferente na questão da justiça. Não sei se tem alguém aqui que é da área de direito. O direito começou lá no Império Romano. Então, tem uma vez que o apóstolo Paulo fala assim, eu fui martirizado sem ter julgamento. E aí os oficiais de justiça ficam, ai meu Deus, ele é romano. Então, o Império Romano tratava os romanos de um jeito e todos os outros de estrangeiros. Aí não tem problema. Aí sofria da pior forma possível. Então, nosso Senhor morreu a pior morte do Império Romano à época, e era uma profecia. E uma outra questão que eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas não percebem. O nosso Senhor dividiu a história, todo mundo sabe disso. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas tem uma outra questão que as pessoas não se percebem, que ele mudou também. E ele marcou a nossa história até hoje. Não sei se os irmãos já perceberam, mas com certeza vão se ligar quando eu falar. Quando alguém morre, ou então numa lápide, não vem escrito assim, nascido em tanto do tanto, morto em tanto do tanto. O que se coloca? Coloca uma estrela no nascimento e uma cruz na data de morte. Uma estrela disse que Jesus tinha vindo ao mundo, e uma cruz foi usada como forma de matar o nosso Senhor. Então, Jesus continua marcando a nossa história. Aqui a gente está pertinho do cemitério, podem ir lá e ver. Nas lápides estão assim, uma cruz, uma estrela e uma cruz.
sempre que a gente observar isso, Jesus mudou a história do mundo. Até numa coisa simples, estamos em 2025, continua sendo assim, dessa forma. Vamos seguindo, vamos falar sobre o sepultamento. O tópico 3 aí, dessa parte 2, diz o sepultamento. Vamos ler capítulo 19, agora, do versículo 38 ao 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos recapitular o versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Irmãos, o agente secreto acabou aí, né? Então, hoje em dia, não pode se existir discípulo secreto. Eu sirvo a Jesus, mas ninguém sabe. Olha que maravilha, eu passo despercebido. Não é assim. Nós, crentes, temos a revolução dentro de nós. Na Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Se nós passamos batido pelo mundo, temos um grande, não é nem pequeno, temos um grande problema. Nós não estamos fazendo diferença nenhuma. Nós não estamos salgando, nós não estamos iluminando, nós não estamos sendo percebidos. Como é que passa isso, gente? Nós somos revolucionários, irmãos. Nós mudamos o mundo. Com a nossa oração, nós vamos avançando. Como é que nós não estamos fazendo diferença? Como é que aqui, discípulo oculto, mas uma hora ele teve que tomar a decisão da vida dele. E aí se revelou logo ao governador, a Pilatos. Olha, eu sirvo, sou discípulo e quero o corpo de Jesus para poder fazer as homenagens devidas a uma pessoa de bem, né? Jesus não era bandido nem criminoso para morrer daquele jeito e ser sepultado como um indigente. Então, vai chegar a hora, se ainda não chegou, se os irmãos ainda são ocultos, vai chegar a hora que os irmãos serão colocados à prova. Uma vez eu ouvi uma pregação falando sobre essa questão. As pessoas, às vezes, falam evangeliquez, se vestem evangeliquez, colocam a blusa, Jesus, não sei o quê. Mas elas mesmas sabem se elas são crentes ou não. E não somente elas, Satanás também sabe. E também Deus. Deus sabe da nossa vida. Então não adianta eu falar como crente, agir como crente, se a minha motivação não está na palavra do Senhor. Uma hora as coisas vão acontecer, vamos ser colocados em xeque. Eu sei disso porque no trabalho é assim. Os meus alunos falam, nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Na hora do vamos ver, mas a senhora não é crente? Mas a senhora não deveria fazer. Eles sabem, irmãos. Eles sabem o que é certo, o que é correto. As pessoas sabem. Às vezes sabem mais do que a gente. E a gente repensa o nosso comportamento quando a gente tem a orelha assim puxada. Porque não estamos fazendo de acordo com o que o povo pensa que é o certo. Antigamente, por exemplo, eu não sei se os irmãos têm assim, eu ainda conheço pessoas assim. Uma vizinha minha, como meu amigo falava, os seus vizinhos não reclamam porque você é advogada, porque eu só ouço música lá no 100, além de cantar, ó, todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo. E aí ninguém reclama, né? Mas fazer o quê? E aí uma vez eu estava conversando com a vizinha, na hora, ela sem querer soltou um palavrão, ela pediu desculpa, botou a mão na boca. E aí, irmãos? Hoje em dia tem crente falando palavrão no púlpito, na plataforma. Como é que pode um negócio desse? Não pode, né? Não pode, não pode. O nosso comportamento é diferente. Nós não falamos palavras torpes, não falamos. A nossa boca é santa, a nossa boca é pura. Nossa boca é para abençoar, não é para amaldiçoar as pessoas? Não é, não é. Então, nós devemos ser o oposto. E depois José de Arimateia, né, teve que se revelar. Nós somos seguidores de Jesus. E até porque diz uma parte da Bíblia que diz
que se nós nos envergonharmos de Jesus, ele também se envergonhará de nós. Como eu não quero que ele se envergonhe de mim, eu tenho maior orgulho e prazer que sirva a um Deus vivo e verdadeiro. Que as pessoas servem a um Deus de madeira que não fala. O nosso Deus fala conosco e nos dá orientação e fala um monte de coisa e nós ficamos, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Muito obrigada. Então, vamos fazer parte dessa questão aí. Vamos espalhar as boas novas do nosso Senhor. Mas como eu posso fazer isso? Fala das coisas que Deus tem feito em você, na sua vida, na sua família. As pessoas vão prestar atenção em você. Esse mundo está perdido de ponta cabeça. Fala aí o que Jesus fez, as pessoas vão te dar crédito. Vamos agora para o final, olha que maravilha, da lição que diz a ressurreição de Jesus. O tópico 1 diz o túmulo vazio. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículos de 2 a 6. Mateus, capítulo 28, versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Isso aqui é uma boa nova até os dias de hoje. As pessoas que vão a Israel vão lá no sepulcro, no túmulo de Jesus, e está escrito isso: está vazio. Ele não está mais aqui. E aí, às vezes, eu vejo uns vídeos de Israel, fala, aqui estão os ossos de Samuel, aqui foi enterrado tal pessoa, mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus não tem vestígio algum, está vazio e podemos ir lá em Jerusalém para comprovar. Ele ressuscitou dentre os mortos. E essa cena deve ter sido tão interessante que o anjo, vamos ver aqui, voltar, versículo 2, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha que legal, gente. Imagina essa cena, um anjo sentado sobre a pedra. E os irmãos que viram e tal, é uma pedra grande. Aí você olha para a pedra e tem um anjo sentado, esperando a pessoa chegar para falar, olha, ele não mais está aqui, ele não está mais aqui. Vocês procuram entre os mortos, mas ele está vivo. Olha que maravilha, gente. O nosso Deus morreu pelos nossos pecados. Jesus, como homem, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo. E ele fala conosco e nós falamos com ele. As nossas orações não param aqui no teto, não. Elas vão e Deus ouve e nos responde. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos agora para a parte 2, a ressurreição como base da fé cristã. Esse texto é muito interessante, eu penso, lendo esse texto, que o apóstolo Paulo estava revoltado. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículos de 12 a 17. O apóstolo Paulo, meu Deus, o que é isso? Esse povo está tudo doido, vamos resolver essa situação aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 12 a 17. Ora, se é corrente pregar-se que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Jesus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não sei se os irmãos entendem isso, é muito eu acho assim, o apóstolo Paulo estava revoltado. Gente, se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? A gente fecha a porta e vai para casa. A base da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Se eu digo que não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou? Então, é desse naipe aqui, o apóstolo Paulo revoltado. Nós cremos que os mortos ressuscitam. Cremos até hoje. O pastor Wilson Júnior deu um testemunho aqui.
sobre a ressurreição. Até hoje, nós cremos nisso. Eu creio, irmãos, que Jesus ressuscita o morto. Eu creio. O nosso Deus é o dono da vida. Ele deu a vida porque ele não pode dar de novo. Para mim, isso não é problema algum. Eu não vejo dificuldade para o dono da vida. Não vejo. A zoe é dele, ele coloca e pronto. Se nós não cremos que há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Muito pelo contrário. Nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos que Jesus ressuscitou e a nossa fé está firmada na rocha que ele que é Cristo, a nossa pedra angular. Vamos finalizando então. Diz a última partezinha aí: o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Essa cena eu acho assim maravilhosa, principalmente as pessoas que ainda não se libertaram do medo. João capítulo 20, versículos de 19 e 20. João capítulo 20, versículos 19 e 20. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha que maravilhoso. Jesus tinha Eita, não vai sair, gente. Ressuscitado, pronto, saiu. E as pessoas os discípulos, né, estavam com medo com a relação dos romanos e tal. E eles se trancaram dentro de casa, ficaram presos lá, trancados, igual muita gente faz hoje em dia, fica preso dentro de casa, pensa que em casa nada vai acontecer. Mas eis que Jesus aparece no meio. Com as portas trancadas, Jesus aparece e diz: pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Muito contraditório. Eles não tinham paz alguma, mas a paz verdadeira adentrou aquele recinto. E aí tudo mudou. E a nossa fé é em relação a isso. O nosso Senhor, quando ele chega, aí no versículo 20 diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então mudou do temor, do medo, da fé abalada para justamente ao contrário. Porque quando nós nos alegramos, nós estamos bem, né? Então, para nós termos noção sobre essa questão. Então, graças a Deus, a lição foi dada. Eu ia cantar um hino no início, mas esqueci. Agora vamos cantar um hino. A revista diz 3 hinos. Eu, inacreditavelmente, sei os 3. Normalmente eu só sei um, não sei nenhum. Mas é o hino 291. Vamos cantar em referência ao nosso Senhor, que veio, padeceu, sofreu, ressuscitou. Está vivinho da Silva. Isso é maravilhoso. Hino 291 da harpa cristã. Rude cruz, pois, ora pois. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim,
porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Você glorifica a Deus, meu irmão, por essa aula? Queridos, eu estava aqui meditando, e aí eu quero concluir, a Alessandra já concluiu, mas eu quero fazer uma segunda conclusão. E eu quero fazer uma conclusão assim retórica. Você não vai precisar me responder, não, você vai guardar no seu coração. A Alessandra nos mostrou aqui pela lição que a base da fé cristã é a vitória de Jesus sobre a morte. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que baseia a sua fé cristã? É essa vitória? O que baseia a fé da igreja hoje no Brasil é saber que Jesus venceu a morte. Por que que nós viemos hoje à igreja? Qual é a nossa motivação de vir hoje à igreja? É por crer que Jesus venceu a morte? Não precisa me responder. Tem 10 minutinhos para a gente tomar água e ir ao banheiro. Domingo que vem tem mais. Deus te abençoe.